Eu aposto que você ou algum conhecido seu tem aquele famoso estoque de medicamentos em casa. Um comprimido para dor de cabeça aqui, um antialérgico ali, mas você se atenta com a data de validade deles? Pois é, até mesmo remédios contam com um prazo de validade para o vencimento. Só que isso é um pouco mais complicado do que parece. Afinal, aquela história de que remédio não vence está longe de ser uma verdade, hein? Aqui é o Luke e hoje eu trago alguns mitos e verdades sobre as datas de validade de medicamentos. Antes de mais nada, precisamos entender que as datas de validade de medicamentos indicam até quando os fabricantes garantem 100% do potencial deles. Ou seja, os desenvolvedores não garantem que, após o vencimento, o medicamento surtirá o efeito desejado nos pacientes. Além disso, estamos falando de uma lei determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que definiu que todos os remédios e até mesmo os cosméticos tenham a data de validade, de fabricação e o número do lote do produto, todos eles estampados nas embalagens, independentemente se for um medicamento de venda livre ou controlado. Por causa disso, quando um remédio está em fase de testes ou de produção, os laboratórios fazem diversos estudos para indicar um período preciso de estabilidade, para os ingredientes, é claro. Inclusive, vale destacar que cada caso é um caso, justamente porque os remédios contam com fórmulas próprias e cada ingrediente, preste bem atenção, cada ingrediente possui uma vida útil. Ou seja, depois de um tempo, eles podem começar a se deteriorar. E é a partir daí que surge a ideia de que o prazo de validade nada mais é do que um plano ou uma tática da indústria farmacêutica para lucrar mais. Vamos lá, pensa comigo. Com prazos de validade, a pessoa não pode estocar remédios para sempre e precisará comprar mais. Faz sentido, não é? Só que esse é um pensamento errado. Não é só aqui no Brasil que existe uma legislação determinando que os medicamentos vendidos tenham uma data de validade. Como eu falei, para determinar até quando um remédio manterá o seu potencial de eficácia, são realizados diversos estudos. Só que nem sempre foi assim, claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prática é mais recente do que você imagina. Por lá, esses procedimentos para indicar o vencimento são feitos desde 1979. Para a BBC Mundo, o diretor de farmacologia da Clínica Universidade Navarra, na Espanha, José Ramon Azanza, explicou que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, determinou que a data de validade dos medicamentos não deve superar 5 anos. Só que, de modo geral, a indústria farmacêutica não costuma entregar remédios com datas de validade tão longas assim. O mais comum é que os remédios venham com uma indicação de que podem durar 2 anos. E aí surge a dúvida: todos os ingredientes dos remédios são elaborados para funcionar somente dentro do prazo de validade? E a resposta é negativa. Veja, embora os laboratórios consigam elaborar fórmulas que durem muitos e muitos anos, eles precisam seguir o que está na lei e determinar uma data para que o uso seja feito. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration, ou FDA, realizou um estudo a respeito das datas de validade de remédios que eram armazenadas por militares. Caso você não saiba, o FDA é um órgão federal que tem como foco a saúde pública do país. Nesse estudo, os pesquisadores descobriram uma coisa bem interessante. O prazo de validade dos medicamentos testados, na verdade, poderia ser estendido por anos e anos. Motivada porque o bolso tinha começado a doer, afinal, o estoque de medicamentos precisava ser renovado sempre que as datas de validade chegavam ao fim. A pesquisa pontuou que 90% dos remédios investigados se mantinham seguros e, inclusive, eficazes para o uso por mais de 15 anos a partir da expiração da validade. Só que preste bem atenção. Essa notícia não deve ser recebida como a solução para todos os seus problemas, inclusive os financeiros.
Isso porque o resultado da pesquisa não é um sinônimo de que toda a eficácia do medicamento se mantém por 15 anos. Pelo contrário, embora boa parte do efeito original continue, é fato que o remédio deixe de ter sua total eficiência com o passar dos anos. E outro motivo para que você não comece a estocar remédios na sua casa, pensando que pode usá-los quase uma década depois, é que o local e a forma com que os medicamentos dos militares são armazenados é diferente da nossa. Por lá, eles possuem todo um ambiente controlado que guarda os remédios com a máxima segurança possível. Como a forma caseira de guardar medicamentos não envolve um processo lá muito avançado, o indicado é seguir a data de validade, mesmo que ela atue quase como referência sobre a data limite da vida útil. É aquela história que eu já te contei. Depois que passa do prazo, os laboratórios não se responsabilizam pela preservação da eficácia, segurança e potência do remédio. Sem falar que existem alguns riscos. Vamos pegar como exemplo a aspirina, que tem o ácido acetilsalicílico como substância ativa. Alguns médicos pontuam que, após o vencimento desse remédio, levando em consideração a data estampada na embalagem, o consumidor deve ter bastante cuidado. Acontece que, com o tempo, a degradação do ácido acetilsalicílico gera o salicilato, uma substância que você não pode ingerir por via oral. Se a aspirina já tiver vencido há alguns meses, o mais indicado é não usá-la, pois a quantidade de salicilato gerado fará com que o comprimido seja tóxico o suficiente para o seu organismo. Inclusive, o mesmo princípio vale para as vitaminas, sabia? Durante a produção, os laboratórios as produzem para que funcionem dentro do prazo de validade. Quando ele acaba, o efeito pode não ser o mesmo e um composto pode ser alterado. Agora, voltando para os remédios no geral. Embora possamos confiar na eficácia deles dentro do período estipulado pelo fabricante, não adianta nada deixá-los jogados em qualquer lugar e esperar que ele funcione 100%. O ambiente em que os medicamentos se encontram reage com as substâncias químicas e pode modificá-las estruturalmente. E nisso, você deve levar em consideração a temperatura, umidade e até mesmo a incidência do sol. Caso você não tenha costume de ler a bula, o mais indicado é gastar um tempinho do seu dia para estudar a forma que o fabricante indica o produto ser armazenado. Ainda de acordo com a BBC, a data de validade não pode ser garantida se o remédio ficar exposto em condições extremas em relação às que estavam no laboratório. E embora o caso do vencimento da aspirina chame a atenção, quando se toma um remédio vencido, geralmente nada acontece. Só que isso também é um problema. Atenção! Como explicou José Ramon Azanza para a BBC, são bem raros os medicamentos que geram efeitos tóxicos no consumidor depois do vencimento. Só que o importante aqui não é a questão da tolerância do organismo para o remédio que venceu, mas sim da eficiência dele. De que adianta um remédio vencido não fazer mal se a eficácia não é garantida? Talvez você nem consiga resolver o seu problema, sem falar que não existem garantias ou certezas de que os medicamentos fora do prazo de validade sejam realmente inofensivos, já que os testes e estudos são feitos para garantir a eficiência durante o prazo, e não para depois. Lembra do FDA, o órgão que disse que medicamentos continuam eficazes muito tempo depois do vencimento? Pois então, o próprio órgão aproveitou a pauta para aconselhar a não tomar medicamentos que passem do prazo de validade. Em seu artigo Não Caia na Tentação de Usar Medicamentos Vencidos, o FDA usa como exemplo o caso dos antibióticos, que, após a data de validade, são capazes de aumentar a resistência das bactérias e podem não surtir o efeito desejado. Em alguns casos, esse é um cenário propício para o desenvolvimento de doenças mais graves no organismo. O antibiótico tetraciclina, por exemplo, pode causar uma doença rara nos rins se estiver velho ou suficiente para que seus compostos já tenham se degradado em outras substâncias químicas. No artigo, o próprio FDA diz que não vale a pena correr riscos
E isso também vale para os remédios de uso contínuo, como aqueles utilizados para tratar hipertensão, diabetes, convulsões ou mesmo alergias mais fortes. Algumas pessoas podem dar um jeito de encher o estoque caseiro com medicamentos para tratar problemas como esses e não pensam no prazo de validade. O melhor a fazer é não colocar a sua vida em risco e buscar um novo produto ou mesmo uma nova receita. Quando o medicamento vencer, o ideal é que seja feito o descarte correto e não simplesmente jogar no lixo. Lembre-se de que os remédios contêm diversos tipos de substâncias e um descarte incorreto pode acabar contaminando o solo e a água. E para descartar corretamente, é muito simples. Basta procurar um ponto de coleta credenciado pela Anvisa, normalmente uma drogaria ou farmácia, que eles fazem o resto. Gostou dessas informações? Então me conte nos comentários e um forte abraço. Tchau!